Galera, vamos lá então. Qual que é o conteúdo nosso de hoje, né? Basicamente, a gente vai trabalhar o que permite o aluno viver em sociedade, dando continuidade aos conteúdos do segundo bimestre, né, socialização e sociabilidade, e pensar um pouco na inserção em grupos sociais, família, escola, vizinhança, trabalho. A gente vai falar um pouco sobre isso. Quando a gente pensa, né, sobre socialização e sociabilidade, né, fazendo aí uma problematização, a gente vai trazer uma frase aí do Aristóteles, né, filósofo que vocês trabalham com o Rafael, né? O homem é, por natureza, um animal social. E quando nós falamos sobre sociabilidade, a gente pensa aí o ser humano, né? Essa imagem está aí no caderno do aluno de vocês, desse bebezinho numa palma de uma mão de um outro ser humano, né? Então, nós temos aí as relações entre membros da mesma espécie. Percebam também que nós temos aí os fatores que são biológicos, que fazem com que a gente acabe dependendo, né, de um outro ser humano ali nos primeiros anos de vida, mas há também os fatores sociais que vão trazendo aí formas na qual a gente vai se relacionando com o meio. No primeiro momento ali, o que nós chamamos de uma socialização primária com a família, e depois um segundo momento com o mundo, né, com a escola, com o amigo da rua. Então aí já é uma socialização secundária. Então aí a gente divide esse processo. Aí eu coloquei uma questão aqui, né? Podemos viver sozinhos? Ser autossuficientes? O que vocês acham? Abre o áudio aí quem quer falar sobre isso. Não, não dá. Não dá. Não dá. Não dá, né, galera? Não dá para pensar em viver sozinho. Sabe aquela coisa? Eu sou antissocial. Ser antissocial não é a mesma coisa que deixar de socializar. Nós dependemos. Eu, por exemplo, para poder fazer aqui o meu almoço, eu tenho que depender de outros seres humanos que fazem com que o alimento chegue até a minha mesa. Essa socialização não é só nossa conversa diária, né? Não é só nossa relação imediata, mas é uma relação até que eu não conheço, que é impessoal. Eu não conheço as pessoas que fizeram, sei lá, uma garrafa por onde eu estou tomando água, o computador por qual eu estou trabalhando, mas há uma socialização. Se eu estou conversando com vocês agora, é porque alguém transformou, ou melhor, construiu uma ferramenta, possibilitou aqui a existência de uma ferramenta que faça com que eu chegue até vocês. Perceba que aqui eu estou falando de sociabilidade, tá bom? Essa capacidade de ser humano de se relacionar com os membros de sua espécie, né? Já que o homem é, por natureza, um animal social, como disse o Aristóteles. Galera, avançando, pensando aqui agora na ideia de socialização do indivíduo, né, a gente vai entender a relação de interdependência da espécie. É o que eu acabei de citar com vocês, falando, por exemplo, né, que para eu me alimentar, eu preciso de alguém que faça todo um trabalho antes. Não é isso? Então, essa socialização, ela se dá não apenas com o imediato. Então, socialização numa escola não é só com o professor, né? Mas a gente pode pensar socialização também com todo mundo que possibilitou com que você estivesse ali na escola. Desde a família, passando pelo motorista do ônibus, passando ali pela a cozinheira da escola, enfim, por todo mundo. Esse é um processo muito mais amplo. Pensar no ser humano como animal social pensar até hoje em dia, com um pouco de avanço de tecnologia e medicina e tal, que desde o momento que você está nascendo, você está precisando lá de alguém para um médico, por exemplo, para realizar o parto, e a colaboração de outras pessoas com a mãe que está lá dando à luz, fora que também o cuidado de você como criança e os seus pais, que tem o trabalho de te alimentar e etc. Esse é um fator muito importante. Então a gente começa com essa socialização primária, e esse ser humano que tem uma sociabilidade vai sendo construída, né? Esse animal social vai sendo construída, beleza? Sim. Eu só fico dependente das pessoas quando eu sou jovem, que eu não trabalho. Não, mesmo quando eu estou na vida adulta, eu dependo de outros seres humanos para poder realizar as minhas práticas sociais. Bom, só que aqui a gente vai trazer alguns conceitos sociológicos de Marx, de Weber e de Durkheim. O indivíduo,
Ele nasce inserido em um conjunto de normas, valores, costumes. Na verdade, já tem todo um conjunto, uma estrutura de ideias, de valores que vão, de certa maneira, guiar o nosso caminho. Não que você não possa se adequar e até questionar, você pode, mas queira ou não, essas normas, esses valores, esses costumes, né, eles estão colocados aí para vocês. Galera, como sua classe social influencia o modo como você vê e se relaciona na sociedade? Né? É diferente? É. Alguém com uma classe social mais abastada, né, ele acaba tendo aí uma possibilidade de inserção de uma forma muito diferente. Pensando na coação, né, na ideia de fato social lá do Durkheim, o casamento, ele é um fato social? Ele é. O casamento, ele é algo que gera uma coação? Gera. Como assim, professor? Não entendi. Como assim o casamento gera uma coação? Uma pessoa casada, em tese, tá bom? Ela pode fazer o que ela quiser? Não, né? Ela não pode fazer o que ela quiser. Em tese, a gente sabe que tem muita gente que faz. Mas em tese, você tem ali um conjunto de normas. Se a gente voltar a alguns períodos, né? Até se alguém, uma mulher, por exemplo, traísse um homem, né? A gente vivendo numa sociedade patriarcal, a mulher era até cometia crime, tinha até um julgamento, tinha leis específicas ali para condenar a mulher nesse período. Percebam que é um fato social, é um conceito lá do Durkheim. Volte à aula lá que você vai entender o que é a ideia de fato social. Aula do primeiro bimestre. É uma coação. A escola é uma coação, galera? É. Você tem que passar por um processo de ensino-aprendizagem para ter um diploma para poder acessar aí o mercado de trabalho ou mesmo para se formar enquanto cidadão. Então você percebe aí que essa coação ela se dá de diversos exemplos, né? Tranquilo? E a gente tem a questão também, galera, de um conceito que eu coloco aqui, que é o juízo de possibilidade, que tem a ver com as suas ações sociais. Esse trabalhinho, ou melhor, esses conceitos são do Weber, tá bom? As suas ações sociais levam em conta as normas pela maioria das pessoas, né? Então quando você realiza suas ações sociais, elas levam em conta o que é percebido pela maioria. Vamos pensar o seguinte: olha essa imagem que eu estou colocando, ou melhor, esse conjunto de notícias que eu estou colocando para vocês. Supermercado. Homem se recusa a usar máscara, esfaqueia gerente e é morto a tiros. Essa notícia é de 2 dias atrás, lá no Rio Grande do Sul. Olha que louco isso. Vamos olhar a outra notícia aqui de Campinas. Mesmo com recorde de casos e novo fechamento do comércio, aglomerações são vistas no entorno da Lagoa do Taquaral. Aí tem um conjunto de imagens nessa postagem aí do Cidade On de Campinas, né? Em semana de UTIs lotadas, Lagoa do Taquaral enche no fim de semana. E aí, a gente sabe que tem uma norma colocada aqui, né? Prefeitura de Campinas determinou o uso de máscaras em lugares fechados. Ah, professor, mas o Taquaral é um lugar aberto. Eu posso não usar máscara, né? É complicado, né? Aqui, ó, no final dessa notícia, eu não sei se vocês conseguem ler, mas aqui embaixo, vou ler para vocês, né? Tá colocado assim, ó. Já para os espaços públicos e ao ar livre na rua, o uso de máscara será recomendado. Há uma recomendação. É recomendado que você use máscara, né? O que eu quero dizer com isso, galera? Com essas notícias que eu coloquei aqui para vocês. Voltando, né? As nossas ações sociais, elas têm que pensar também no contexto em que vivemos, né? Quais são as normas que são colocadas ali? Por exemplo, usar máscara agora é uma norma, né? Não precisa ter uma lei para poder dizer que isso é importante. Em tese, não precisaria, obrigando as pessoas a usarem máscara, né? Porque entra aquilo que nós vamos chamar de um juízo de possibilidade, ou uma ação social na qual eu vou tomar individualmente, mas que pertence a todo um conjunto, né, social, a todo um coletivo de pessoas que adotam essa nova norma, essa nova etiqueta, essa nova regra, muitas vezes que até acaba virando lei em algumas áreas, e que a gente sabe que é muito necessário em função até da necessidade, né, que nós temos aqui. É você quem condiciona o que a sociedade pensa, ou é a sociedade quem condiciona o que você pensa? Abram o áudio e opinem sobre isso. Professor, a sociedade condiciona o que você pensa. Uhum. Você consegue pensar por quê? Que, por exemplo,
se você só leva a acreditar que uma pessoa é ruim pela opinião da maioria da pessoa, ou seja, da sociedade. Você sabe saber o que vai ser bom, o que vai ser ruim, diretamente ligado às pessoas que vão te opinar no meio da sociedade. Por exemplo, um policial ruim, um mecânico bom, um médico ruim, um médico bom, um hospital ruim, outro bom. Se uma pessoa é gente boa, se não é. Entendi. Alguém poderia pensar num outro exemplo de uma ação que você só realiza porque é como a sociedade pensa? A Nayara colocou aqui, a sociedade é influenciada pela nossa fala. Também, Nayara, também, de certa maneira. Por isso, já vou falar sobre qual que é a visão sociológica disso. Diga, Gabriele. Exemplo, numa sociedade totalmente machista, as mulheres elas não vão ser ouvidas nessa sociedade. Eu gosto de, na sala de aula, antes de colocar a opinião, sempre também trazer a opinião dos alunos, porque eles já trazem um entendimento sobre isso. A gente só formata ali, né, na verdade. Ainda mais tratando de aula de sociologia, né? Exato, João. Olha só, quando a gente fala aqui sobre essa questão que foi colocada, na verdade, a Nayara, ela colocou aqui que a sociedade também é influenciada pela nossa fala. Vamos colocar aqui, né, ela é influenciada pelas nossas ações. Se a gente pensar, a sociedade condicionava a mulher a um determinado papel, mas há ações de mulheres que, tanto do ponto de vista individual, mas se encontrando e fazendo um movimento coletivo, conseguiam mudar um pouco como essa sociedade é organizada, né, essa sociedade machista. Então, aqui a gente pode pensar em mudanças que vão sendo realizadas aí ao longo da história. Qualquer coisa, mandem aí na mensagem se esse é o tipo de opinião que vocês pensaram, tá bom? Quando eu penso na economia ou na política, a economia, galera, ela pode influenciar muito a maneira como a sociedade se organiza. Uma crise econômica gera vários problemas sociais que vai atrapalhar muito a maneira como o ser humano, ou melhor, como o indivíduo vai se socializar, né? Como vai estabelecer essa socialização. A mesma coisa a política. Em determinadas formas, né, de organização políticas, né, a gente tem esses sistemas e formas de governos que não há uma participação ampla das pessoas na política, nas decisões. Tem várias regiões ainda que opiniões políticas são cerceadas, tá bom? Então isso também condiciona o ser humano na sua relação, né, social e na maneira como ele se relaciona com essa sociedade. Pensando um pouco sobre essa economia política, eu vou trazer aqui novamente para vocês, né, a ideia do sociólogo Charles Mills, né, de imaginação sociológica, que foi um conceito que nós trabalhamos lá no primeiro bimestre. E ali ele trouxe essa ideia de imaginação sociológica a partir da seguinte questão no livro dele. O desemprego, ele é um problema individual ou é um problema social? Quando uma pessoa está desempregada, a culpa é dela, porque ela não foi procurar um trabalho, porque ela não tem condições, ela não estudou, ou é uma culpa, ou a culpa também é de um ponto de vista social, né, mais estrutural, vamos colocar assim. O que vocês acham? Tá? Entendi, Nayara. Beleza. É uma questão estrutural. O Charles Mills, né, ele vai falar o seguinte, usando a sociologia, eu vou ali investigar por que está acontecendo o desemprego, olhando a sociologia, né? Então, quando eu vejo que uma cidade, por exemplo, né, uma cidade que tem 10 mil habitantes, mas poucas pessoas estão desempregadas, pode ser um problema individual, pode ser ali com o sujeito pontual. Porém, quando eu vejo um país com 50 milhões de habitantes e eu vejo aí que desses 50 milhões de habitantes, né, 5 milhões estão desempregados, o problema ele é estrutural, né? Ele é um problema estrutural, tem a ver aí com questões políticas, econômicas, crises que podem aí estar na sociedade. Vamos pegar, por exemplo, né, essa pandemia, ela é uma crise de saúde, mas ela também é uma crise econômica, ou se transformou numa crise econômica, já que vai gerar desemprego e vários outros problemas sociais decorrentes dela, tá bom? Não é uma questão individual, né? Galera, o Durkheim, né, e o Norbert Elias, eles vão falar um seguinte ponto. A sociedade estrutura o indivíduo. O Marx também vai falar isso, né? É a sociedade, é as relações econômicas que condicionam a existência do ser humano, né, do indivíduo em sociedade. Então, vamos falar isso, a sociedade, ela estrutura o indivíduo. Aqui eu estou resumindo bem, tá bom?
O Elias, ele propõe um conceito, né, de configuração. O que é esse conceito de configuração? Ele fala nessa rede da sociedade que vai gerando aí as interdependências dos indivíduos. Eu coloquei essa imagem aqui para a gente poder entender um pouco melhor, né? Eu tenho, então, toda uma lógica que se encaixa, né, forma um quebra-cabeça. E essa sociedade, ela é formada, né, por uma interdependência de indivíduos. A gente pode pensar em grupos de famílias que, encaixando esse quebra-cabeça, formam um conjunto da sociedade. A interdependência dos indivíduos, que a gente já falou, na verdade, né, é essa relação não necessariamente pessoal, mas ela pode ser uma relação impessoal, né? Alguém que, por exemplo, está me transportando, né, em um ônibus, o motorista, né? Ali a gente tem uma interdependência muito clara colocada. Eu preciso do ônibus, do motorista dirigindo o ônibus, para que eu possa me locomover, deslocar na cidade. Então, essas pecinhas vão se encaixando e formam essa configuração, né? Essas relações entre determinados grupos sociais, como está colocado aqui na imagem. Aqui eu trouxe uma imagem da escola também, né? Que vocês se lembram bem, que é essa relação de interdependência que vocês têm na escola, os alunos, os grupos, aqueles com os quais vocês mais se identificam, né? Então, a gente tem ali essas relações que são configuradas também numa microescala, né? No caso, uma escala da escola, uma coisa mais local. Agora, vamos pensar nisso tudo, resumindo, para pegar um exemplo, né? Para entender um pouco melhor. Em um jogo de futebol, galera, nós reparamos mais no jogador e algumas vezes nas regras do jogo. O jogador, ele é o sujeito individual, ele é um indivíduo, né? As regras do jogo, o campo, todo o formato é o quê? A sociedade. Entender a ideia aqui que eu estou querendo trazer? Então, nós somos os jogadores. E tudo que está colocado, inclusive o fato de vocês terem que estudar agora, por exemplo, mesmo dessa forma, faz parte das regras do jogo, ou seja, do conjunto de normas e regras da sociedade. Tranquilo isso? Beleza? Acho que é fácil entender, né? Claro, galera, também uma questão importante que não dá para deixar de lembrar nesse contexto, né? As desigualdades promovem formas diferentes de socialização. Isso é um fator muito importante, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que não têm determinado acesso às ferramentas tecnológicas e ficam excluídas do processo educacional no atual momento em que vivemos, muito em função das desigualdades presentes em nossa sociedade. Tranquilo? Aliás, essas desigualdades, né, elas nem são claras agora no momento de pandemia. Na verdade, essas desigualdades, elas sempre existiram e elas também contribuírem muito para a nossa atual situação de sociedade brasileira, né, desigual, machista, racista também, que está na ordem do dia. Então, todas essas questões também entram dentro dessa palavrinha desigualdades, né? A gente fala muito da questão econômica, mas a gente pode falar de outras questões que têm a ver com racismo, que têm a ver com machismo, que têm a ver com a homofobia, beleza? Galera, pensando nisso, eu coloquei um trabalhinho para vocês. Qualquer coisa, perguntem aí no chat, tá bom? Alguma dúvida que ficou. Eu coloquei para vocês, o primeiro trabalho está lá na atividade do Google Sala de Aula, está como formulário no Google Sala de Aula, né? Redação com o tema, o homem como ser social. Faça uma redação com o tema, o homem como ser social, a partir da ideia, o que é um ser social na condição de... Galera, esse condição de, aí você vai escolher um desses possíveis temas, tá bom? Condição de jovem, como é que é um ser social, como é que é eu como ser social na condição de jovem? Quais são os problemas que eu encontro na sociedade? Quais são as ideias que eu tenho, né? O jovem no Brasil nunca é levado a sério, né? Como diria aquela música do Charlie Brown um tempo atrás. Então, como vocês percebem essa sociedade hoje? Ela ouve o jovem participa da sociedade, como é que é isso? Entenderam? A ideia é essa. Pertencente a uma comunidade LGBTQ+, né? Como é que é a questão hoje de um jovem, né, relacionando na sociedade e sendo aí pertencente à comunidade LGBT? Como é que é essa questão? É problemática, a gente sabe disso, tem vários preconceitos, a homofobia ela é muito presente. Começa até, né,
Na família, muitas vezes. A condição da mulher, a condição própria do homem também, pode pensar um pouco sobre isso. O homem, não no sentido de exaltar o machismo, não é essa a ideia, mas um homem que tem que olhar para a sociedade que está em mudança e perceber que ele também precisa mudar algumas percepções, valores, ideias que ele tinha, tá bom? Que construíram esse homem machista. Como desconstruir isso? Cabe ao homem também refletir sobre isso, né? Seria as novas formas de masculinidade, vamos pensar assim. Do negro, que está na ordem do dia, em função dos movimentos antirracistas. Do estrangeiro, imigrante, juro que eu lembrei do Aleandro, quando eu fui fazer propor essa atividade, né? Eu não tinha colocado, aí eu lembrei que tinha o Aleandro. Eu falei, nossa, deixa eu colocar isso, do estrangeiro, imigrante. Perceba que eu posso usar elementos da sociologia, mas eu posso colocar interpretações minhas também. E outros grupos que vocês queiram citar. Professor, eu sou lá, sei lá, comunidade otaku, né? Enfim, vou falar disso. Beleza, eu vou falar que eu sou fã da cultura oriental, vou falar disso, nem problema. Tá bom? Tá bom? Vocês podem escolher, não tem problema nenhum. Aqui eu coloquei, escolha um assunto que você se identifica. Eu nem coloquei aqui maiúsculo, né? Mas é um assunto, não precisa fazer de todos. Vocês vão escolher o melhor tema. Professor, posso fazer uma redação, fazer um vídeo, fazer alguma coisa assim? Pode. Eu coloquei como proposta que vocês fizessem essa redação agora, né? Já comecem a pensar nela aí ao longo dessas semanas. Eu vou deixar essa atividade aberta para que ao longo aí das aulas, né? A gente vai dos roteiros e das aulas, vocês possam até pensar em mudar ela ou criar um outro produto a partir da redação. Um vídeo de pequeno, curto sobre esse assunto. Tá bom? Quais os desafios para o indivíduo se encaixar em diversos grupos sociais, né? Como conviver com a diferença do outro. O outro é o jovem, é o negro, é a mulher, é o imigrante, ou seja, essa diversidade. E aí é legal usar os conceitos daqueles autores da sociologia, o Marx, o Weber, Durkheim, porque dá para pegar alguns conceitos ali, pensar e aplicar aqui. Ou até de outros sociólogos, caso vocês conheçam alguma outra ideia. A gente vai dar ideias aqui, na verdade. Tranquilo sobre isso, galera? Pode fazer um podcast? Pode. Vamos avançar, então. Bom, o conteúdo, então, tem aí como título inserção em grupos sociais, família, escola, vizinhança e trabalho. Esses grupos sociais, galera, a gente pode pensar de uma maneira mais simples, sem problematizar, sem conceituar, mas a sociologia, ela trabalha com o conceito também de instituições sociais. Vamos pensar o seguinte, né? Os grupos sociais podem ser aqui entendidos como instituições sociais, que são órgãos reguladores da vida humana, que nos dizem de que maneira devemos nos conduzir, que existem de forma padronizada e que nos obrigam a seguir comportamentos e atitudes desejáveis pela sociedade. Então, o Peter Berger, por exemplo, ele fala o seguinte ponto: a instituição social, ela assemelha-se às outras entidades da realidade exterior a nós, né? Numa forma bilateral. As instituições sociais, elas existem fora de nós, né? Vamos pegar o seguinte ponto: a escola, ela está fora de mim, eu pertenço a ela, mas ela está fora de mim, tá bom? Eu, indivíduo, instituição social como uma outra organização. Assim como a família, mesmo eu estando dentro da família, eu tenho as minhas características individuais, e a família é uma outra coisa, mas eu tenho essa relação bilateral, né, de forma bilateral, que é o que possibilita aí o que nós vamos chamar de inserção ou também de socialização, né, dessa sociedade. E aí a gente tem como características dessas instituições sociais, delas serem exteriores ao indivíduo, né, a ideia de exterioridade, e também ser coercitivo, né, a ideia de coercitividade. Qual que é a ideia, galera? Nós podemos pensar a escola como uma instituição social também coercitiva, já que tem um conjunto de regras, eu não posso fazer tudo o que eu quero, tem coisas ali que eu sou limitado, né? Então essa é a ideia dessa coercitividade. Não é uma coisa necessariamente negativa, mas é coercitivo. Isso está dentro do que o Durkheim chama de fatos sociais, né? São os conceitos do Durkheim, galera, essas ideias de exterioridade, coercitividade, do Durkheim de fatos sociais.
a escola é um fato social, a justiça é um fato social, né? Pensando nas leis, eu tenho que obedecer a um conjunto de leis, eu tenho que respeitar a propriedade privada do outro indivíduo, eu não posso ali invadir. Então, são fatos sociais que estão exterior a mim e que, de certa maneira, também são coercitivos, é essa a ideia. E isso serve para o conjunto de instituições sociais. Cada instituição social tem uma determinada norma. Vamos pensar aqui, continuando nossa ideia, né? Elas moldam nossas ações e, por isso, temos diferentes papéis sociais. Eu sou professor ali na escola, ou aqui, né, através dessa sala de aula, né, virtual. Mas eu também tenho meu papel social como aluno, eu também tenho meu papel social como um agente político, eu também tenho meu papel social como um ser individual que consome. Então, tem diferentes papéis sociais. A gente acaba manifestando, a depender da instituição que eu vou me relacionar, tendo um determinado papel social. As instituições funcionam, então, para um determinado fim, representa certas ideias, códigos, valores expressos com uma determinada linguagem, né? Eu vou também tendo as linguagens diferentes aí a partir da instituição social que eu estou me relacionando. Claro, galera, se a gente pensar no machismo enquanto instituição social, principalmente do Estado, né, que era uma coisa, em muitos países, o machismo ele é institucionalizado porque coloca a mulher como uma cidadania de segunda categoria, né? Sabe que no Brasil os direitos das mulheres, o direito ao voto, por exemplo, é uma coisa muito recente na nossa sociedade, o que faz a gente pensar o seguinte: essas instituições sociais, elas são fenômenos históricos, que como tais, né, sendo fenômenos históricos, podem sofrer mudanças a partir de ações individuais e coletivas que se encontram e mudam aí as estruturas dessas instituições sociais. Pensando aí, o que seriam as instituições sociais que nos rodeiam, né? Primeiro, a família, né? Seria onde nós estabelecemos a nossa socialização primária, né? O Lucas já falou um pouco sobre isso, pensando na família. A escola, depois que eu fui me atentar, né? O que essa cor aqui da escola lembra vocês? A escola. A escola é uma instituição social na qual garante aí uma socialização de certa maneira secundária. Eu coloquei a escola aqui porque aqui nós temos mais relação, pensando em vocês, né? A gente pode pensar na universidade, podemos pensar em outros exemplos também. A vizinhança também, ela acaba sendo aqui entendida como uma instituição social, só que aqui eu gosto de pensar na sociedade, né? Não só na vizinhança, é que a vizinhança é parte da sociedade próxima a nós. É engraçado perceber o seguinte ponto, né? A gente que respeita a quarentena, verifica pela janela, né? A gente vê pessoas, a vizinhança não respeitando a quarentena, né? Dando festa, fazendo aí arruaças, realizando aglomerações. Então, a gente consegue também perceber alguns probleminhas aí com a vizinhança, né? A propriedade privada, galera, é uma instituição social colocada até na nossa Constituição. Na verdade, a propriedade privada é uma instituição criada aí na modernidade, principalmente depois que a figura do rei é deixada de lado, né? Então tem aqui a burguesia lutando pela institucionalização da sua propriedade privada como um direito inalienável, né? A propriedade privada é algo que não pode ser violado, tá bom? Então acaba se transformando aí numa instituição social também. O trabalho é uma instituição social, tem os códigos, as maneiras como eu me relaciono ali. A religião também, ela é coercitiva, ela é exterior, a gente tem várias manifestações religiosas, é um dado importante. Aqui, deixa eu voltar em escola, né? Escola, lembrar que faz parte do Estado, né? Eu sou um agente do Estado dando aula para vocês. Mas eu posso pensar no executivo, né, o prefeito de Campinas, a gente pode pensar no legislativo, criando leis, direitos, nós podemos pensar no judiciário, né, principalmente aí na execução dessas leis, mas também no cumprimento, né, e até no sentido punitivo. A gente pode pensar na saúde, enfim, a gente pode pensar em outras instituições sociais que fazem parte do Estado, a polícia, a saúde pública, né, o posto de saúde. No caso de vocês, o melhor exemplo é a escola, como eu coloquei ali. Porque é na escola que a gente tem ali uma coisa muito importante, a gente tem as nossas relações que vão desde os professores, funcionários,
né, essa socialização. Às vezes tem a questão do conteúdo, mas também tem a questão socioemocional que está presente ali, e também essas relações que são estabelecidas entre os próprios alunos, criando ali os seus vínculos, delimitando espaços territoriais dentro da escola para conversar, para poder debater e construir aí a sua inserção nesses grupos sociais diversos que compõem a nossa sociedade. Um ponto importante que a gente tem que trazer aqui são os meios de comunicação. Televisão, rádio no passado, mas hoje, principalmente, a internet, as redes sociais. Hoje, os meios de comunicação, de massa, né, sobretudo, pensando em redes sociais, eles acabam também moldando, né, uma forma de comportamento, influenciando como eu vou, pelo menos, ter aí, ou como eu vou exercer o meu papel social dentro das redes sociais. Como eu vou moldar aí esse papel social, esse personagem nas redes sociais. Então, a gente tem aqui, ó, esses conjuntos de instituições sociais que acabam possibilitando a inserção do indivíduo na sociedade. E aí, para fechar, para a gente poder fechar aqui, né, eu trouxe uma imagem lá do nosso acolhimento. O que é o acolhimento, se não entender o que o jovem quer também? O que é o acolhimento, se não entender quais são os anseios do jovem, o que ele pensa, o que ele planeja para o futuro, né? Quais são os caminhos que ele quer traçar, quais são as opiniões que ele traz. E eu trouxe um conceito do Pierre Bourdieu, que na verdade é um conceito dele, mas ele trabalha junto com outro sociólogo, Norbert Elias, né? E ele traz a ideia, o conceito de hábitos. O que ele vai falar de hábitos? Olha só. Hábitos é um sistema aberto de disposições, ações e percepções que os indivíduos adquirem com o tempo e em suas experiências sociais. Então, essas ações, né, estar ali na escola, as experiências sociais, que são tanto da dimensão material, corporal, simbólica, cultural, entre outras, né? Meu papo corriqueiro mesmo ali com o meu colega, ou assunto mais importante relacionado à aula daquele professor, tudo isso, né, está relacionado a essas ações e percepções. No segundo parágrafo, galera, o hábitos vai, no entanto, além do indivíduo, diz respeito às estruturas relacionais nas quais está inserido, possibilitando a compreensão tanto de sua posição no campo, quanto seu conjunto de capitais. O Bourdieu pretende, assim, superar a antinomia entre objetivismo, vamos entender o que é essa ideia de antinomia, né? O que é o objetivismo? No caso, a preponderância das estruturas sociais sobre as ações do sujeito. Imagina, vocês chegarem ali na escola e todo mundo tem que ficar quietinho. Ele está falando dessa ideia, tá bom? No caso, é uma preponderância das estruturas sociais sobre as ações do sujeito. Se eu for para algumas escolas, eu não posso usar um batom, um corte de cabelo, tá bom? E o subjetivismo, o que é o subjetivismo, galera? É a primazia da ação do sujeito em relação às determinações sociais. É aquilo que você também manifesta. Então, se a gente pensar aqui, o que o Bourdieu está colocando? Ele está falando que não pode ser uma relação da estrutura social para com o sujeito. Não, na ideia que ele está colocando hábitos, o sujeito também traz os seus hábitos, ele traz as suas leituras de mundo, que fica mais interessante pensar dessa forma, também sobre essa estrutura social que nós chamamos aqui no caso, né, escola, né, pensando nessa instituição social, escola. E aí eu trouxe um filme que eu acho bem interessante, chamado Entre os Muros da Escola, que vai falar um pouco dessa questão, no caso aí é na França. Esse filme fala um pouco ali da relação dia a dia na sala de aula, os conflitos, os problemas, mas o Entre os Muros da Escola acaba percebendo que, na verdade, muita coisa que vem de fora do muro da escola também está dentro da escola. Aliás, ele influencia muito o que acontece dentro da escola. E isso é muito importante, fechando aqui a frase, né, para as ciências humanas, já que a gente trata basicamente sobre isso. Galera, nossa aula, então, é isso hoje. Beleza?